A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Meu assunto hoje é ungidos e designados para a ação. Em Atos, Jesus ordenou aos seus apóstolos uma palavra muito santa e eu nunca acreditei que esta palavra é tão especial como as pessoas fazem parecer ser. Jesus parecia ter uma ideia ao chamá-los. Bem, é muito simples para mim. A Bíblia nos diz que ele tinha muitos discípulos. Primeiro 12, depois outros, eram muitos discípulos. Multidões de discípulos. E um dia, ele selecionou 12 deles, a quem ele também chamou apóstolos. Então, estas eram 12 pessoas que o haviam seguido e aprendido com ele, e ouviram seus ensinos, observaram ele ministrando, e estavam absorvendo os seus ensinos. Jesus estava querendo fazer seguidores entre todo o povo. E para fazer mais discípulos, ele então selecionou 12, a quem ele também passou a chamar de apóstolos, simplesmente querendo dizer, em essência, vocês 12 estiveram muito comigo. Vocês ouviram meus ensinos. Vocês me viram ministrando. Vocês me ouviram interpretando as Escrituras. Vocês andaram comigo. Nós fomos íntimos, compartilhando uns com os outros, e eu compartilhando com vocês. Agora, eu quero enviar vocês para fazerem mais discípulos. Era isso que ele queria dizer. Vocês ficaram comigo por um tempo, daí vocês aprenderam, agora vão dar. Agora veja, sabe, por causa dos pais da igreja antiga, que pegaram essa tarefa do apostolado e de fato a ampliaram de uma forma fora de medida, fora das fronteiras que deveriam. E daí eles começaram a fazer bispos e todo tipo de pais da igreja, como vieram a ser conhecidos. Por causa de tudo isso, isto chegou a nós. Estas ideias muito, eu diria, estranhas sobre o progresso do crescimento cristão. E hoje, à medida que o povo cresce, recebem mais autoridade, títulos maiores, e aí começam a ter consciência da autoridade, e aí começam a mandar ao invés de liderar, até que hoje, em certos movimentos carismáticos contemporâneos, nós desenvolvemos o que eu chamo de autoridade-fobia. E nós quase acabamos como que com senhores e peões, governantes e seus súditos. E esta nunca foi a intenção do nosso Senhor. Ele é Senhor e Mestre. Existe apenas um pastor e bispo das nossas almas. O seu nome é Jesus Cristo e ele conquistou este título por entregar a sua vida e derramar o seu sangue pelas ovelhas. Ele é Senhor, não existem outros senhores. Nós, que chamamos a nós mesmos pastores, faremos bem se nos considerarmos pastores debaixo do grande pastor. Então podemos deixar de lado toda esta autoridade e fobia
que a propósito tem se apossado por seu ímpeto, por sua natureza, por todo o assim chamado ensino sobre mulheres, a ponto de desenvolvermos esta fobia que trata de mulheres se submetendo e se sujeitando, e aí acabamos levando as nossas correntes de comando, embora Deus não tenha nenhuma. Homens em autoridade amam correntes e sempre querem trazer escravos acorrentados. E aí eles têm suas correntes de autoridade. Mas nós não precisamos dessa fobia de correntes nem de autoridade. Também não precisamos de uma jurisdição sobre pessoas, mas sim precisamos aprender o senhorio de Jesus Cristo, que pagou por nós numa cruz cruel, e crermos nele. Agora, eu estou falando sobre estes apóstolos. Jesus ordenou apóstolos que ele havia escolhido. Agora, eu não sei. Sabe, podemos ficar muito detalhistas nisto aqui e acabarmos perdendo muita coisa boa desse assunto se a gente ficar enrolado nisso, mas podemos quase imaginar. Veja, se fôssemos listar apenas 12, e talvez seja daí que algumas igrejas tiram a ideia que quando os 12 apóstolos morreram, o tempo dos milagres passou, porque aqui diz que ele ordenou os apóstolos a quem ele deu comandos. Notaram isto? Até ao dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado, por intermédio do Espírito Santo, haver dado mandamentos aos apóstolos que escolhera. Então podemos encerrar o argumento de que eram apenas 12 a quem ele ordenou que voltassem para Jerusalém e esperassem a promessa do Pai. Seria também ridículo, e eu fico feliz porque apóstolos aqui está escrito com letra minúscula, de forma que eu sei que ele está falando daqueles que foram enviados. Todo aquele que ele escolheu para segui-lo e que treinou e que fez deles discípulos, então ele se virou para eles, os chamou para perto e os enviou. E aí, neste sentido, apóstolos, com A minúsculo, se você quiser pôr dessa forma, para não se comprometer e deixar os 12 santos o suficiente, sabe, isso não me incomoda, mas incomoda muita gente e muitas doutrinas, então temos que cuidar, mas pelo menos com A minúsculo, eles, os enviados. Então, vamos falar hoje sobre destes mandamentos que ele deu aos apóstolos a quem ele escolhera. E determinou-lhes que voltassem e esperassem a promessa do Pai e por aí vai. Então, em Atos, capítulo 1, verso 8, ele continua e diz: vocês vão receber poder depois que o Espírito Santo tiver descido sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas até as partes mais remotas da terra. E este é o estímulo no corpo de Cristo, entre os seguidores de Jesus Cristo, o fato de nós recebermos esta unção para que possamos levar conosco este compromisso. Este é o plano de Deus para cada um de nós. É um compromisso de ação. Agora, o verso que eu escrevi, quando escrevi o poema cujas iniciais são a palavra milagre, o verso que escrevi dizia assim: a quarta grande chave, em inglês é M-I-R-A-C, M-I-R-A de ação, a quarta grande chave na palavra milagre, para me ajudar a fazer Cristo conhecido, vem da letra A e representa a ação. Por obras, as suas sementes são semeadas. Veja, eu realmente acredito que é desta forma que a obra de Deus e a semente de Deus deve ser semeada nas vidas das pessoas, por obras. Eu não consigo imaginar uma ilustração melhor disso do que o irmão Frankel vindo aqui esta manhã
E, tendo recebido esses testemunhos destas obras, e a bondade e a amizade deste amável cristão de Porto Rico, ele finalmente conseguiu trazê-lo à igreja e apresentou a ele. E aí, como vimos, ele se levantou, abriu sua boca e disse: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Esta é uma maravilhosa colheita a partir das sementes que foram semeadas no jovem irmão Frankl pelas obras de um cristão porto-riquenho. É isto que Deus quer. As pessoas aqui do Centro Internacional do Evangelho se apegando ao poder da palavra de Deus em um testemunho de um cristão que conhece Jesus e fala com fé e ama e age com fé e amor, e realiza obras de fé e amor. Se nós pudermos descobrir o poder existente em nossa palavra de testemunho e em nossas obras de amor, descobriremos que isto pode mudar o mundo. E aqui está um homem que deveria ter preconceito e ser hostil a qualquer conexão com Jesus, que cresceu num lar tão anti-Jesus que, quando a mãe descobriu sobre ele, o pôs para fora, rasgou suas roupas e disse: eu nunca tive você, você nunca pertenceu a mim, você está fora. Fora daquela casa para entrar numa atmosfera cristã e se levantar e dizer: eu aceito Jesus. E ele disse que aquilo fez se sentir tão maravilhosamente bem, atônito no começo. Quando ele se sentou no metrô, ele disse que a percepção daquilo começou a me acertar e eu estava tão feliz, intensamente, que eu sentia como se eu nem estivesse sentado no meu assento no vagão, naquele metrô. Ele estava tão alegre que sentia como se pudesse ver para sempre aquele Jesus vindo até ele. O poder na semente da palavra de Deus. Agora deixa eu dizer algo. Ouçam aqui, principalmente os jovens. As pessoas mais velhas não estão mudando tanto quanto pensam, mas os jovens, vocês podem mudar, podem aceitar coisas novas. Na igreja antiga, sabe, falamos muito sobre pregar. Eu me levanto e prego, e expando, e explodo, sabe? Eu fico bem inflado, e elevo a minha voz até ela ficar esganiçada, e eu não sei porquê, mas eu aprendi assim, e faço sempre isso, aí tento me acalmar, aí estou dando aula, e aí me empolgo e já estou gritando de novo, e nós chamamos isso de pregação. Bem, há muitos questionamentos se isso é realmente uma pregação ou não. Pode só ser ar quente. Pode ser apenas vapor. Sabe, uma locomotiva faz muito barulho. E pode ser que é só isso que estamos fazendo. E aí temos toda uma geração de pessoas que elas não se consideram chamadas para pregar e não é de se espantar. Elas não querem ficar berrando diante de uma audiência. Talvez não queiram se levantar e ficar fazendo tanto barulho, estardalhaço, ficar gritando por aí. Elas só querem dizer o que têm a dizer sobre Jesus e deixar fazer efeito. Talvez esta seja a melhor pregação em todo o mundo. Billy Graham disse: a maior necessidade no mundo é pela pregação do simples Evangelho de Jesus Cristo, mas não pelo pregador profissional, mas pelo homem ou mulher comum das ruas que simplesmente conta o que ele ou ela sabe sobre Jesus Cristo. É disto que o mundo precisa. Pode ser que cheguemos a um tempo, talvez tivéssemos que gritar assim antes de terem esses grandes alto-falantes. E passamos isso adiante, sabe, como a família que sempre corta o rabo do peixe e se perguntam por quê. Ninguém sabe. Aí perguntam a mamãe, ela não sabe. Mamãe não sabe, ela diz: ah, não sei, eu sempre vi a avó de vocês fazendo isso. A vovó ainda está viva, vão perguntar por quê.
Ou ela diz, querido, a panela era muito pequena. Sabe? Pessoas gritam e chamam isso de pregação. Sim, tinham que gritar. Quando não havia alto-falantes, mas olhe para mim. Com ou sem falantes vocês me ouviriam? Porque eu aprendi com os gritadores. Não significa que eles são os pregadores. Eu quero pregar. Quero testemunhar. Quero ajudar pessoas. Eu quero contar ao mundo sobre Jesus, mas não quero cuspir na cara delas. Por isso que há uma distância. Você não sabia que é por isso que os púlpitos ficam assim distantes das pessoas? Eu tenho misericórdia das pessoas. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando de unção. Unção. Eu estou falando de ser ungido e ser designado para a ação. Eu acredito nisto. Jesus, ouçam jovens. Eu me fiz entender ou estou falando complicado aqui? Eu estou dizendo Não, eu lembro que eu parei no meio da fala. Os jovens cristãos, os jovens crentes, na igreja antiga, nos primeiros dias do cristianismo, os jovens judeus, a maioria deles, eram como o irmão Frankel aqui, os jovens judeus, as pessoas que aceitaram este Jesus como seu Messias, se tornaram, sem dúvida, alguns dos maiores comunicadores da mensagem de Jesus que já houve no mundo. O que eles fizeram? Este é o ponto. Como foi que eles mudaram o mundo deles? Eles não tinham belos púlpitos de vidro, alto-falantes ou gritavam até explodir. Eles contavam o que sabiam sobre Jesus. Jesus nunca enviou pregadores por todo o mundo. Jesus nunca disse, vocês receberão poder e serão um forte e barulhento pregador. Ele disse, vocês serão minhas testemunhas. O que o mundo quer são pessoas que conhecem Jesus Cristo, que sabem por que creem, no que creem, alguém que venha e faça o que aquele porto-riquenho fez, que ganhe pessoas, que ame pessoas, que ajude pessoas, se misture com pessoas, aprenda sobre pessoas, saiba sobre pessoas, se torne amigo de pessoas e mostre às pessoas o caminho de Jesus e as faça se identificar com este Jesus, o Messias de Deus. Aleluia! É por isso que o mundo está esperando, e eu quero aprender a ser um destes, você quer? Para isto, estamos crendo em Deus, para uma rede de crentes se enraizando nas suas casas. Estamos crendo que cristãos individuais, nesta comunidade, vão pegar a ideia e vão começar a abrir suas casas em certas noites e vão pegar a mensagem que a pastora Ladona, ou Daisy ou eu pregamos, vão pegar a essência dela e vão entregá-la em suas casas e ensiná-la a pessoas em sua vizinhança, amigos. Queremos que elas sejam amigas suas, pessoas com quem você fez amizade e que você quer convidar para sua casa, para uma xícara de chá, ou uma xícara de café, ou um lanche, algo assim, e fale para elas sobre Jesus Cristo. O mundo está esperando por esse tipo de atividade e eu quero ser um desses, você quer? Que Deus nos ajude a pegar isso, jovens. Os pregadores da igreja antiga, do cristianismo antigo, eu diria, eram as pessoas que conheciam Jesus e saíram falando sobre Jesus para outras pessoas. Propósito, se você quer um propósito para 1989, determine isso. Eu vou ser um indivíduo que vai aprender a comunicar o que eu sei sobre Jesus Cristo. Comece refletindo sobre a sua vida e decidindo pensar, refletir, trazer quais foram os eventos maravilhosos que você experimentou com Jesus. Quando você o conheceu, o que ele fez a você? O que aconteceu em sua vida que é bom o suficiente para compartilhar com alguém, de forma que não vai só ajudar outra pessoa, mas vai ajudar você a marcar os pontos, os lugares, os momentos e as experiências nas quais você veio a saber que Jesus é real.
Você já pensou que, muita gente tenta começar igrejas, tentam conseguir permissões e em muitos países você não pode comprar um prédio para pregar o evangelho, não pode alugar um prédio para pregar o evangelho, e se for fazer não pode acender as luzes, não permitem que você tenha um alto-falante, não permitem que você divulgue ou convide ninguém. Mas na América, você já pensou que o lugar onde você vive, o aluguel, vai ser pago de qualquer maneira? Ou a casa, as prestações serão pagas de qualquer forma? Você está no controle do seu lar. E o seu lar é um santuário, é um domínio. Graças a Deus, o governo dos Estados Unidos protege e respeita. Seria o mesmo que viver num país em que o governo não respeita se não usarmos a nossa propriedade para aquilo em que cremos. Nosso lar é um domínio onde nós somos os chefes. O aluguel é pago, a conta de energia será paga de qualquer jeito, a conta de gás será paga de qualquer forma. O seu lar é um domínio, uma propriedade, com um piso, provavelmente um tapete, provavelmente cortinas, provavelmente um teto. Na maior parte do mundo eles nem têm metade disso. Podem ter só um chão sujo, sem cortinas, sem janela, até sem teto. Mas no seu lar, não me importa onde você mora, já está muito bom. Para os padrões do mundo, não é de espantar que a maior parte do mundo pense que somos ricos, mas o seu lar é um domínio onde Jesus é Senhor. Mas ele pode muito bem não ser se você não usar esta propriedade como a igreja antiga usou a sua propriedade. Se não usamos, como nos referiremos àqueles que, se usassem para isto, a polícia era chamada, eles entrariam, os prenderiam, os jogariam na prisão, na cova dos leões, estariam acabados porque você está usando sua casa para falar sobre Jesus? Poderíamos muito bem viver nesse tipo de sociedade. Se não usarmos a nossa, para que servem as estrelas e as listras? A liberdade da América, para que serve a liberdade? Para que serve nossa propriedade? Para ficarmos nela? Sermos egoístas, termos tudo para nós mesmos? Não. É para usarmos para a obra de Deus, se cremos na palavra de Deus. Agora eu vou voltar ao meu ponto. Os cristãos antigos, os crentes antigos que aceitaram Jesus, como você, irmão Frankel, que aceitou Jesus, eles o aceitaram ao custo da rejeição. Veja aqui, em nosso tempo estamos falando de um judeu. Os parentes, de origem ortodoxa, o puseram para fora. Você, jovem, foi posto para fora quando aceitou a Cristo? Ou seus pais se alegraram, te encorajaram? Se você não responde, dando a eles o seu melhor e seguindo a Jesus, servindo a Ele e convidando outros jovens para a sua casa, para uma festa para falar sobre Jesus, você poderia muito bem ser como o irmão Frankel, posto para fora, abandonado. Não queremos mais saber de você, não volte mais aqui. Você não nasceu aqui, não pertence a nós. Ou você poderia muito bem estar na Albânia, onde você nem ousa sequer falar com um colega jovem seu sobre Jesus, senão você é preso e mantido em prisões ou campos de trabalho. Nós temos tanto em nosso país e isto é muito bíblico. Usarmos isso para a glória de Deus. Eu estou falando sobre ser ungido e designado para a ação. Não podemos viver de louros, vamos morrer na vinha. O cristianismo tem que estar nas ações. Se não for compartilhado, ele vai secar na vinha. E você vai poder vir até aqui se sentar e bocejar enquanto a reunião ocorre. Não queremos isso, não queremos ter isso, mas vamos morrer na vinha se não levarmos o nosso cristianismo àqueles que não sabem nada sobre isso. Deus está nos chamando, através de mim, um dos seus pastores, no começo deste ano novo, para você fazer uma resolução de que você vai levar aquilo que é seu, vai levar a si mesmo, e o que é seu, o que você possui, aquilo sobre o que você tem controle, vai colocar à disposição de Jesus Cristo como seu Senhor,
Porque você crê nele o suficiente e você quer que outras pessoas também creiam. Você crê nisso? Você aceita isso? Aleluia, eu sei que você aceita isso. Deus quer que isso aconteça. Outra coisa que Deus quer que aconteça, Deus quer que o ministério de oração dessa igreja floresça. Deus quer que as pessoas dessa igreja aprendam a orar de novo. Não existe poder sem oração. A oração é a chave. A oração é a avenida. Eu não consigo explicar o suficiente agora. Eu não tenho tempo para ensinar sobre isso agora, mas eu sei bem que nada além disso, além do tempo de comunhão entre você e Deus, um tempo durante o qual você reflete a bondade dele e ele tem a chance de ver você e se comunicar com você. Pessoalmente, você tira tempo com ele, como cantamos uma canção agora há pouco. Deus quer que o ministério de oração desta igreja cresça. Ele quer que isso seja parte de todo cristão, como era parte da igreja antiga. Uma hesitação que eu e a pastora Daisy temos sobre ensinar demais sobre oração é porque estamos numa época que tem sido inundada com estranhos ensinos sobre oração e estranhas ideias sobre batalha. Ideias que não levam em conta a vitória de Jesus sobre todos os domínios espirituais. Estão nos ensinando hoje, estão ensinando dentro do molde desta ideia, sem usar estas palavras, mas nós estamos, sabe, esta ideia está subliminarmente projetada a nós, que existem dois poderes em guerra. Um é Deus, um é satânico. E eles são quase idênticos. E eles estão em grande batalha. E se eu e você não nos organizarmos o suficiente, o poder de Satanás será o maior e vai dominar. Então aí juntamos nossa penitência e nossa agonia, e aí ajudamos Deus, pobrezinho de Deus, para vencer sobre esse grande poder que está prestes a engolir tudo se não permanecermos na brecha. Você está me ouvindo? Eu não quero pôr ninguém para baixo, eu não quero desacreditar ninguém, mas eu estou dizendo a você que o conceito está errado. E ele está distorcendo um monte de palavras de Paulo sobre batalha. E olhe que ele fala muito sobre batalha, porque ele viveu numa época do Império Romano, que era um governo que guerreava e em cruzadas e campanhas, e todas as suas atividades eram baseadas em guerra. Sabe, tomar novos territórios, estender o seu domínio mais e mais. Então todas as analogias dos falantes e filósofos era construída ao redor de guerra, de batalhas e tudo isso. Então Paulo traz várias analogias sobre isso, mas hoje isso está sendo distorcido muito além da proporção, a um ponto tal como a ideia das mulheres quietas sentadas se submetendo a todo macho, porque Paulo estava cuidando de umas coisas loucas sobre alguns rituais pagãos que estavam acontecendo naquela época. Mas muito da teologia hoje vem distorcendo coisas e assustando pessoas. Então, quando estou falando de ministério de oração, não estou falando sobre o ministério de agonizar e de se autopenitenciar e mendigar e implorar através da penitência para fazer Deus se mover. Eu estou falando de comunhão entre Deus e o seu povo. Eu estou falando sobre um tempo de reflexão diante da presença de Deus, confessando e afirmando os ideais de Deus, ouvindo Ele ecoar de volta para nós, através da sua palavra, os seus ideais, e descansar e se alegrar no grande triunfo do que Jesus conquistou para todos nós, no poder
espiritual vencendo, derrotando, triunfando sobre todos os poderes e domínio espiritual das trevas. Sabe, quando ouvimos algumas pessoas ensinando e pregando hoje, parece que Jesus não triunfou sobre nada, muito menos fez uma exibição pública disso. Mas ele fez, e toda a minha abordagem ao ministério de oração, ao ministério de intercessão, deve ser baseada nas conquistas de Jesus em sua morte sacrificial por nós. Uma grande coisa que ele fez foi derrubar potestades e principados e trazê-los, fala aí de sujeição não para mulheres, são demônios que são trazidos à sujeição por nós. Glória a Deus. Se você quer governar sobre algo, não se preocupe com governar sobre a parte feminina do corpo de Cristo. Governe sobre os demônios. Aleluia! Você crê nisso? Louvado é o nome do Senhor. Deus nos ungiu e Deus nos designou para a ação, para fazermos algo. Deus nos ungiu e Deus nos designou. Ouçam, deixa eu dizer algo. Jesus veio e deu um chamado. Desde que ele deu o chamado, já foram dados tantos chamados. E todo mundo busca um chamado e espera por um chamado. Um chamado para a China, um chamado para a África, um chamado para entrar nos negócios, um chamado para começar algo, um chamado, todo tipo de chamados. Eu nem consigo enumerar quantos chamados. Um chamado... algumas pessoas recebem chamados para a comunicação, recebem chamados para o evangelismo, recebem chamados como missionário. Todo tipo de chamado. Tanto que em muitas escolas hoje, se você não tem um chamado, não deve nem se envolver. Se você não teve uma visão, ou ouviu uma voz, ou se não viu um elefante branco, algo assim, você deve continuar esperando e esperando até que o seu chamado chegue. Um disparate. É um absurdo. Tem um monte de bobagem sendo falada por aí. Deus, ouçam, jovens, todas as pessoas, todos, Jesus veio e entregou um chamado. Ele disse: sigam a mim. Eu estava numa grande convenção não faz muito tempo, e o líder da convenção era muito profundo e teológico, com frases de efeito, e sério, e monótono, e assustador, e empolado, e tudo que vem junto com isso. E ele veio para mim com esta pergunta profunda: irmão Osborne, você, sendo o homem de Deus que é, já viajou por todo o mundo. Tem o seu dedo medindo o pulso da humanidade, indo de uma cidade a outra. Nós queremos saber de você o que você vê no futuro, aonde nós iremos a partir daqui. Oh, isso soa importante. Sabe, um monte de gente me faz essa pergunta, ela aparece o tempo inteiro, eu tenho certeza que ainda vão me perguntar isso. Daqui para onde vamos? Então, vocês me conhecem. Quando eu preguei, eu respondi a ele. E claro, eu não dei a minha opinião sobre a pergunta em si. Ele perguntou em público. Eu achei que ele perceberia pela minha expressão. Mas eu disse, o líder aqui me perguntou para onde vamos daqui. Eu já estive por todo o mundo, eu deveria saber. E eu sei, eu disse. É muito simples. Eu tenho a resposta. São boas novas. Nós vamos aonde Jesus vai. E aí ficou um pouco quieto porque não entenderam o que eu queria dizer. Nós vamos aonde Jesus vai, porque o único chamado de Jesus foi sigam-me. Então, se você tem que ir para algum lugar, tem que ir para onde ele vai. Agora eu disse, a pergunta de verdade aqui é aonde ele foi. E aí eu peguei eles.
E eu disse, a resposta é tão simples quanto. Ele foi para onde havia gente. Ele foi aonde havia pessoas machucadas, necessitadas, doentes, desoladas, esquecidas, abandonadas, perdidas. Para onde vamos daqui? Vamos encontrar alguém, qualquer pessoa, muitas pessoas, talvez uma pessoa só, que está necessitada, como o irmão Frankel, que precisa de ajuda. Nós vamos até elas e indo até elas, nós estamos agindo segundo o que nos foi designado e é para isso que serve a nossa unção. Nós somos ungidos e fomos designados para a ação de aceitar o chamado dele e ir aonde as pessoas estão, tocar as pessoas e fazer como a igreja antiga fez, dar a elas o seu testemunho. Não se preocupe em ser profundo. Não vá atrás de um livro teológico. Não ache que você tem que ter um esboço. Diga às pessoas o que você sabe sobre Jesus, que seja bom. E faça elas se levantarem, estique o seu microfone e elas dirão, eu aceito Jesus. Antes de perceberem o que estão dizendo. Porque a semente do evangelho que você planta é tão poderosa que vai refazê-las se você colocá-la nelas. Mas temos que colocar. Amém? Esta é a paixão da liderança desta igreja para este ano, que nós possamos descobrir que nós somos ungidos e que fomos designados. E na minha próxima mensagem eu vou retomar de onde parei e continuar, porque eu tenho que abordar muitas questões vitais sobre as quais preciso tratar. O chamado de Deus está sobre todo homem, mulher, garoto ou garota aqui hoje. Cada um de vocês. Deus é o dono de vocês. Deus criou vocês. Deus acredita em vocês. Deus precisa de vocês. Se você é salvo, o chamado dele é compartilhe, fale, conte, toque, ajude, cure, faça algo. Se você não é salvo, o chamado dele é siga-me. Eu vou te mostrar como de fato ter vida. Aleluia! Vou te mostrar como ter esse tipo de vida que é tão boa que vai passar para qualquer um em quem você toque. E você vai deixar outras pessoas tão felizes quanto você. Outras pessoas serão curadas como eu curei você. Outras pessoas serão exaltadas como eu te exaltei. Outras pessoas serão abençoadas como eu te abençoei. Meus amigos do Centro Internacional do Evangelho, você pode chamar isso de papo evangelístico se quiser, mas este é o fundamento da igreja. Esta foi a forma como a igreja nasceu. A forma como a igreja evangelizou o que se conhecia do mundo. Eles não pararam de ensinar e pregar Jesus Cristo diariamente no templo e em todas as casas. Eles não pararam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Que o Senhor nos ajude a fazer isto. Glória a Deus, você que está assistindo pelo vídeo, eu quero orar por você antes de desligarmos as câmeras. Em nome de Jesus Cristo, eu quero dizer que o que eu acabei de ministrar é para você e vai salvar a sua vida. Você pode não fazer parte dessa igreja, mas onde quer que você esteja, permita que Jesus tenha acesso livre na sua comunidade. O que ele pode fazer na sua comunidade sem um corpo através do qual ele trabalhe? Ele é espírito, precisa do seu corpo. Ele quer operar através de você. Quando você está lá, ele está lá. Creia nisso, abrace isso, alegre-se com isso, não se assuste com isso. Diga, graças a Deus, eu descobri quem eu sou. Eu sou um cristão cheio de Jesus e apto para ajudar pessoas. E o que quer que você precise, Jesus quer te dar isso nesse momento. Eu oro em nome de Jesus, que o poder dele vai chegar até você, te visitar e confirmar o que eu preguei para você. Em nome de Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos, se há uma necessidade em sua vida, em nome de Jesus eu oro que esta necessidade é suprida. Agora, neste momento,
Se for cura, seja curado agora. E eu oro por isto, para que você possa saber que esta mensagem vem de Deus. Deus quer confirmar a palavra que eu preguei para você hoje. Você é um dos enviados dele. Ele fará o que você está guardando secretamente no seu coração agora, como evidência para você que ele quer te usar, te abençoar, ministrar através de você, servir pessoas através de você. Espere por isso, busque pelo milagre. Receba-o em nome de Jesus. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.